Bem-vindo ao nosso canal. Queremos saudar a todos que já estão nos ver a partir de já e saudar a todos para que esteja conosco e pedirmos que este momento nos acompanhe. Antes de iniciarmos, queremos também endereçar as nossas saudações àqueles que assistiram o nosso programa na semana passada. Se não conseguiu, depois desse nosso programa, pode voltar a lá ver os nossos programas que sempre temos feito. É maravilhoso. Antes de irmos para mais além, quero saudar, tenho aqui os convidados, quero saudar eles e deixar que possam saudar lá em casa, na quarentena, diretamente. Sim, irmão, pode saudar aos telespectadores. Olá, bom dia. Chamo-me João Petroso. Quero saudar a todos vocês que estão lá em casa e convidar também que estejam a assistir esse programa para aprendermos juntos acerca da Palavra de Deus. Obrigado. Muito obrigado. Temos o nosso irmão que tem sido apresentador também. O irmão pode saudar o telespectador lá em casa. Bom dia, telespectadores. Sejam bem-vindos à nossa lição. Pedimos a máxima atenção para poder acompanhar o debate que nós vamos ter ao longo desse tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Como os nossos programas de estudos que nós temos feito não são estudos soltos, um liga-se ao outro. Então continuamos com o nosso estudo sobre testemunhar. Eu e você temos essa tarefa de testemunharmos aquilo que acontece na nossa vida. Mas antes de começarmos, nós queremos pedir a Deus. Antes de falar de Deus, temos que pedir a Deus para nos abençoar. Vamos pedir ao irmão Oliveira para que faça uma oração de bênção para o nosso estudo. Oremos. Bendito Senhor que habita nas alturas, neste preciso momento queremos lhe agradecer por ter nos protegido ao longo de toda a semana. Pai, queremos pedir perdão dos pecados que nós cometemos dia após dia e pedimos a presença do Seu Espírito Santo para que possa nos ajudar em realizar esse programa. E o resto deixamos a nossa oração nas Suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queremos um pouco tempo chamarmos um grupo musical que vai nos dar um coro muito especial que tem como título Pedaços. Pode aí acompanhar essa maravilhosa canção. Estamos aqui de novo para uma nova canção, ou uma outra canção que é de Fernando Iglesias, intitulada Pedaços. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei e quando peguei. É feliz quem já chorou ou pensa em ver que é pecador ao clamar pelo perdão. Meus pedaços Deus juntou
ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus, a meu respeito próprio eu perdi, tentando procurar saída na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Quem já chorou ao perceber que é pecador, e ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Estamos de volta, muito obrigado. Principalmente você que não foi em nenhum sítio, ainda está sentado aí. Hoje vamos ainda continuar a falarmos sobre testemunha, como vinha a dizer. Vou pedir aqui ao irmão Joel para ler o nosso verso áureo sobre testemunho. Enquanto ele está procurando, você também pode levantar, se tem uma caneta aí, registrar os versículos que aqui vão ser usados. Sim, irmão Joel? O nosso verso para memorizar encontra-se no livro de Atos, capítulo 4, verso 20. Eu vou tomar a leitura. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque não podemos deixar o que temos visto e ouvido. Quer comentar um pouco, irmão, conectando sobre o nosso, com o nosso tema, testemunhar? Bom, testemunhar tem sido no mundo uma coisa muito temida. Porque muitas das vezes chama-se alguém para testemunhar um crime. Algo que aconteceu que precisa-se apurar quem que fez, quem não fez. Mas a Bíblia aqui nos traz o testemunho de uma forma bonita, em que cada um precisa fazer esse tal testemunho. Mas para alguém ser testemunha de alguma coisa, tem algumas condições. E as condições são essas que nos são apresentadas nesse verso, que diz, porque eu não posso deixar de falar aquilo que eu tenho visto e ouvido. Então, estamos a falar de alguém que primeiro tem que ver e ouvir, depois testemunhar. Muito obrigado. Você também já tem alguma coisa que você viu e ouviu sobre Deus
E se calhar tal, mas Deus exige para que testemunhe aquilo que você sabe, ouviu, para outras pessoas. Irmão, quer falar um pouco sobre testemunho, o poder de testemunhar? Sim. Tentar fazer uma relação que existe entre o nosso tema, o poder de testemunhar, e o nosso verso a memorizar. Além, nós podemos ver que essas palavras foram dos discípulos. Estamos a falar do João e Paulo. Quer dizer, eles deixaram claro que eles não podiam deixar de testemunhar aquilo que eles viram e ouviram, porque eles são pessoas que viveram com Jesus. Também, tentar aprofundar um pouco, podemos ver que quando nós estivermos a testemunhar, às vezes testemunhamos sobre a própria nossa vida e às vezes testemunhamos aquilo que Jesus tem feito para nós. Então, quando nós falamos alguma coisa que Jesus fez para nós, o foco não deve ser para aquilo que nós fizemos, mas o foco deve ser para o próprio Jesus, aquilo que ele tem feito para as próprias nossas vidas. Muito obrigado. É exatamente isso. Não é testemunharmos para dar a glória a nós mesmos, mas para Deus. Agora, é uma pergunta de reflexão aí do espectador que está em casa. A quem que você acha que Jesus deu a missão, a primeira pessoa, para testemunhar? Vamos ouvir agora. Eu e você vamos saber, através da Bíblia, a primeira pessoa que foi dada a missão para testemunhar. Vamos ler, o irmão Oliveira pode fazer a leitura no livro de Mateus, Marcos 5, versículo 19. Irmão, Marcos 5, 19. Ok, já achou aqui? Sim. Achou? Então vamos ouvir. Marcos 5, verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Muito obrigado. A quem que está sendo dada essa missão para ir testemunhar? De acordo com a Bíblia. Sim, irmão. Aqui podemos encontrar uma das histórias, se calhar muito conhecidas, mas talvez muito pouco interpretadas em relação àquilo que realmente o que está a se dizer aqui. Estamos a falar do endemoniado. Depois de ele ter sido liberto dos demônios, ele quis seguir a Jesus. Mas Jesus disse: não, vai lá, vai dizer aos teus irmãos, aqueles teus conhecidos, teus amigos, o que é que Deus fez para ti. Então, é o endemoniado que estava sendo referido aqui. Muito obrigado, irmão. Irmão, quer falar alguma coisa? Sim, claro que é exatamente isso que o irmão Joel disse. E nós podemos ver que Deus às vezes usa aquilo que nós chamamos de testemunhas improváveis. Improváveis, estamos a tentar dizer testemunhas que é impossível de provar. Por outra maneira, podemos dizer que aquilo que as pessoas não acreditam que pode acontecer, e é exatamente o que acontece. É daí que, quer dizer, Jesus viu que a única pessoa que podia conseguir fazer chegar melhor a mensagem seria aquele homem endemoniado. Então, as pessoas não tinham esperança que aquele homem podia curar, porque já tinha passado muitos anos a sofrendo daquela doença. Mas só por ver aquele homem, aquilo que tinha acontecido com aquele homem, ele a testemunhar aquilo que tinha acontecido e as pessoas a ver mesmo o que tinha acontecido, acabaram por acreditar. Isto quer dizer que, às vezes, podemos convencer pessoas por próprias nossas vidas. Aquilo que aconteceu, uma coisa prática que as pessoas conseguem ver na realidade, do que só falar às pessoas sem ver o que aconteceu. Muito obrigado. Esse homem endemoniado que Jesus perguntou qual era o nome dele, e ele disse que era legião, porque eram muitos. É um homem, não foi testemunhado só pelas palavras, mas também a vida dele, pessoas de ver aquele que estava acorrentado, vir solto,
a vida deles só era um testemunho. Você pode ser um deles, que alguns conheciam porque bebia muito. A sua vida, deixar de beber, vai testemunhar a Jesus. Quando eles fazerem uma pergunta, simples pergunta, por que você já anda assim? Você pode já trazer a palavra de Deus, a vida e o testemunho. Muito obrigado. Vamos ainda em frente, proclamando o Cristo ressurreto. Cristo ressurgiu, deve ser proclamado. Vamos ler o livro de Mateus 28, versículo 10. 28, versículo 10. Pode anotar aí. Livro de Mateus, no capítulo 28, seu verso 10. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Obrigado. Irmão Velho? Sim, e estamos a falar como proclamar a Jesus, a ressurreição de Jesus. Ali podemos ver duas senhoras que foram incumbidas uma certa tarefa de proclamar essa ressurreição. Aí vamos ver as duas Marias, estamos a falar da Maria Madalena e a Maria mãe de Tiago. Exatamente. Que quando, numa manhã do domingo, ou do terceiro dia, madrugaram para o túmulo, para ver como é que estava o túmulo, como do costume deles. Mas pelo caminho, quando eles iam para lá, sempre murmuravam. Quer dizer, quem ia remover a pedra que estava por lá. Mas aproximando o túmulo, eles viram um ser celestial, ou um ser angelical, que ele disse que eu sei que vocês procuram a Jesus de Nazaré, mas ele já não está aqui. Agora a única coisa que vocês devem fazer, vão informar as pessoas que ele já ressuscitou. Então elas voltaram para dar aquela informação aos discípulos de Jesus. Mas a coisa que me deixa um pouco triste, os discípulos de Jesus são pessoas que vinham a ouvir a palavra de Jesus, ou vinham a ouvir Jesus a dizer que um dia desses ele iria morrer, iria ressuscitar. Mas naquele dia, quando aquelas duas mulheres estavam lhes deixar a informação, eles não acreditaram que aquilo tinha acontecido. Então isso pode acontecer também conosco, quando nós tentamos evangelizar ou testemunhar alguma coisa sobre Jesus. Há certas pessoas que também podem recusar, não acreditar que existe uma ressurreição depois da morte. Então, o mais importante, nós temos que testemunhar. Um dia desses, a pessoa vai recordar das nossas palavras e poderá se converter. Muito obrigado. Então, as mulheres testemunharam, viram a tumba vazia e foram dar a informação de que é verdade, ele ressurgiu. É uma informação importante que as pessoas têm que saber, de que Jesus ressurgiu dos mortos. Há pessoas que não sabem. Então espera de nós que temos testemunha na Bíblia para os dar a informação. Quero agradecer. Então, sim, queria acrescentar um bocadinho. Sim, sim. As mulheres que foram à tumba de Jesus podem até parecerem testemunhas improváveis, porque na cultura judaica uma palavra vinda de uma mulher não era acreditada, mas ainda assim foi registrado, na Bíblia está registrada a informação da ressurreição de Jesus através das mulheres. Os teólogos usam exatamente esse verso para mostrar que o fato da ressurreição de Jesus é verdadeiro, porque podia ter usado o homem que era para forjar a ressurreição de Jesus, mas eles puseram exatamente como está assim. Então, apesar da mulher ser improvável testemunha de Jesus, mas aqui foi. Então, você que está em casa, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser qualquer defeito que tiver, pode se sentir como alguém improvável de testemunhar, mas você pode testemunhar, sim senhora, sobre a morte
e a ressurreição de Jesus. É uma recomendação forte, porque alguém está por aí e diz, não, eu não posso contar, não vão me acreditar. Mas essas mulheres, até aqui, nós estamos a ter testemunha delas. Então, vamos falar um pouco sobre vida transformada faz a diferença. Uma vida transformada vai fazer a diferença. Atos 4, versículo 4, e vamos ler também o versículo 20. 4 e também versículo 20. Aí em casa pode registrar esses versículos, vamos estiver sozinha, vai ainda lendo para confirmar a veracidade da Bíblia. Sim, irmão. Verso 4 do capítulo 4 do livro de Atos diz o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses homens a quase 5.000. Verso 20: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Muito obrigado. 5.000 pessoas receberam a informação e creram. E no fim disse, não podemos deixar o que nós vimos e ouvimos. Sim, podemos comentar em torno desse versículo. Bom, esses dois discípulos nós conhecemos antes de serem chamados para o discipulado como pescadores. Sendo pescador, ele não precisava de ter estudado muito para ser pescador. O pouco que conheciam sobre o mar era experiência mesmo, não era de ter passado da escola. Então eram pessoas iletradas. Mas a autoridade com que eles falavam sobre Jesus mostravam que esses realmente estiveram com Jesus. O que estão a falar são coisas que viram, que têm certeza. Então, por causa disso, eles chamaram muitas pessoas a Jesus. Obrigado. Muito obrigado. Irmão Oliveira? Obrigado. Só para acrescentar um termo, o irmão Joel estava a dizer que esses discípulos, estamos a falar, por exemplo, do Paulo e João, eram Pedro e João, exatamente. Obrigado, irmão, pela correção. E estamos a dizer que eles eram pessoas iletradas. Iletradas, isso estava a dizer o irmão Joel, que parece pessoas que não sabiam ler nem escrever. Tem mais um termo que diz que eles eram incultos, pessoas sem cultura. Mas veja lá, pessoa que não sabia ler e escrever, pessoa que não tinha cultura, mas para depois vir testemunhar a palavra de Deus. E muita gente, milhares de pessoas se converteram com essas pessoas que não sabiam ler e escrever. Está a ver como funciona o poder de Deus? E também podemos ver que depois esses homens disseram que nós não podemos deixar de testemunhar aquilo que nós ouvimos e vimos. Isto quer dizer, quando o Espírito Santo começa a operar na vida de uma certa pessoa, aí nasce um desejo de você testemunhar a mesma palavra para outras pessoas. Isto quer dizer, para o irmão que está lá em casa, se você realmente, o Espírito Santo está a operar em si, tem que testemunhar essa palavra para os outros. Não pode deixar essa palavra a ficar só consigo. Tem muita gente que precisa de salvar e pode salvar só a partir do seu testemunho, irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Então, aí está a recomendação. Se calhar deu exemplo aqui de pessoas que nem estudaram, que deixaram o seu tempo no mar, mas testemunharam, confiando em Deus, 5.000 pessoas acreditaram. E você que tem ficado aí, acha que o seu testemunho não vai ser recebido? Está deixando atrás o Espírito Santo que trabalha. Então vamos deixar, se alguma coisa aconteceu, Deus quer que você testemunhe para que muitas almas sejam salvas, através do seu testemunho pessoal. E vamos aqui ler o livro de 1 de João, capítulo 1, versículo 3.
partilhando nossas experiências. Temos que partilhar. A sua experiência, a minha, temos que partilhar com outros que necessitam, que precisam. Sim, irmão, pode ler João. A primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, verso 1 a 3, é isso? Sim. Vou tomar a leitura. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Obrigado. Sim, partilhando o testemunho, partilhando a experiência que cada um teve. Qual é a importância de partilhar as nossas experiências diárias como cristãos sobre a palavra de Deus? Eu penso que em todas as áreas a experiência é muito boa. Há um professor meu que dizia, nos países desenvolvidos, uma escola sem laboratório não dá química, não dá física, não dá biologia. Porque são disciplinas que têm que dar e mostrar aquilo que se fala na teoria, mostrando na prática, no laboratório, mostrar a experiência. Muitas das vezes, quando nós contamos algumas coisas, elas só têm muito impacto nas pessoas, seja verdade ou não, quando nós dissemos, eu que fiz isso, eu estava lá, está-se a falar de mim, eu que fiz, não é? Muitas das vezes as mentiras que são contadas aí têm impacto quando é assim. Sabe quem que fez isso? Fui eu. Então, a nossa experiência vai impactar as pessoas que realmente o que ouvimos falar não só está escrito, mas alguém testemunha, já viu acontecer coisa X. Então, se aconteceu com este, que é igual a eu, também pode acontecer comigo. Obrigado. Muito obrigado. Irmão Ver? Obrigado. Realmente tem uma importância mesmo de compartilhar as nossas experiências com os outros. Porque é muito difícil alguém não concordar com a minha experiência. Dificilmente pode não concordar com a minha experiência. Mas se eu estiver a falar sobre a palavra de Deus, às vezes pode dizer que não, eu não concordo com esse versículo. Mas com a própria minha experiência eu dizer, olha meu irmão, isto aconteceu, eu primeiramente era assim, depois fui transformado. Então aquela experiência pode vir a compactar ou a influenciar de uma forma positiva a outra pessoa, a querer ser aquilo que eu sou, não é? Isso quer dizer que posso pregar a palavra de Deus usando a própria minha experiência, viver a realidade, como que estava a nos ensinar a lição passada, dizer que temos que viver aquilo que nós aprendemos. Então outras pessoas, se nós vivemos aquilo que nós aprendemos, outras pessoas podem aprender aquilo que nós vivemos. Daí que há uma importância de compartilhar com os outros. Muito obrigado. Falaram do poder de um testemunho pessoal. Nós vamos terminar. Aí em casa estamos quase para terminar. Atos 26, versículo 13 e 14, para terminarmos. Vamos terminar. Atos. Mantenha-se aí sentado. Atos 26, 13 e 14. Versículos. 13 e 14. 13 diz o seguinte: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o resplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Verso 14.
E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os agriões. Muito obrigado. Queremos agradecer. Fale um pouco sobre esse testemunho do apóstolo Paulo, aquele que era conhecido Saulo. Sim, estamos a encontrar aqui o apóstolo Paulo ao caminho de Damasco. Quando teve aquela visão, uma luz, como o verso está a dizer, que resplandecia mais do que o sol. Ele e os companheiros caíram, ouviram a voz, a perguntar: por que me persegues? Eu não sei se os outros ouviram isso, a voz, mas pelo menos todos puderam ver a luz e todos caíram. Se depois de tudo o que Paulo fazia, ele depois vir contar a experiência pessoal, que não faz mais aquilo porque ele encontrou com Jesus e aconteceu isso pelo caminho, não tem como não transformar a vida de outras pessoas. Irmão Oliveira, para terminar. Sim, falando do mesmo Paulo, podemos ver que quase, eu não sei se é quase ou chegou de converter o rei Agripa por próprio seu testemunho pessoal, da maneira que ele contou como que aconteceu para ele chegar à fase de testemunhar a palavra de Deus. Até que nós podemos ver na própria Bíblia, aí onde nós estávamos a ler, nos fins quase, e a dizer que o próprio rei Agripa a dizer: agora com essas palavras, acha que vai me converter agora? Isso quer dizer que tenta nos mostrar que realmente ele já estava convertido, não é? Então é por causa do próprio testemunho pessoal do próprio Paulo, tocou no coração do próprio rei Agripa. Muito obrigado. Então, chegamos ao fim do nosso programa, queremos agradecer aí, mas é uma recomendação. Você se pergunta, mas por que canais televisivos estão a levar as pessoas para testemunhar? Eu fui curado, eu fui o que, eu não sei o que, tinha assim. Eles estão a testemunhar e pessoas encherão, apesar de que outros testemunhos, entre aspas, pode não ser verdadeiros, mas eles chamaram pessoas. Mas um testemunho tem poder. Tem um poder, testemunho. Então, você e eu somos chamados aqui para testemunhar, mesmo que você não teve a experiência de apóstolo Paulo. Mas alguma coisa, o que te fez para converter? O que te fez para chegar à igreja? Mesmo que seja na sua maneira de ver pouca coisa, mas vai mudar a vida de muitos. Somos chamados aqui, eu e você, para despedirmos. Podemos, antes de despedir, podemos orar. Podemos orar? Aí em casa pode orar. Então, vamos orar. O irmão pode fazer. Quem fez a. Irmão Joel. Tá bom, irmão Joel pode fazer a oração. Oremos. Bondoso Pai que habita nos altos dos céus, obrigado pela vida, saúde e proteção que nos concedeste. Obrigado também pelo tempo que estiveste conosco no estudo da sua palavra. Pedimos que nos abençoe, faça com que essa palavra tenha poder em nós e a todos os outros que estão assistindo, e que o nosso testemunho, Senhor, não seja vão, mas que seja conhecido o seu santo nome. Esteja conosco desde já, amanhã e para sempre. Em nome de Jesus suplicamos. Amém. Até a próxima semana. Obrigado. Feliz sábado.